Agora vamos falar de saúde? Comer alimentos saudáveis não é só para emagrecer não, gente. Tem outros motivos, é saúde mesmo, é qualidade de vida. Uma alimentação equilibrada, rica em fibras, faz muito bem para o corpo e pode evitar muitas doenças. A gente mostrou agora há pouco, né, quais são as características aqui numa reportagem sobre os alimentos que são chamados aí, esses alimentos integrais, né? Eles têm menos refinamento e eles trazem mais qualidade para a saúde. Então vamos falar sobre essa dieta amiga da saúde. A Rosane Mendes está com uma nutricionista, vai trazer essas informações para a gente, né? Segunda-feira é o Dia Mundial de começar a dieta, né, Rosane? Agora, não só, como a gente falou, pela questão do corpo, mas pela questão da saúde. Explica um pouco mais para a gente, então, sobre esses alimentos integrais. Pois é, a gente convidou, inclusive, quem entende do assunto é a Marina Reis, nutricionista, para explicar para a gente por que é tão importante a gente adicionar na nossa alimentação, nosso dia a dia, produtos integrais. Porque normalmente as pessoas preferem aquele outro refinado por ser mais saboroso, mas o integral todo mundo deveria comer. Bom dia. Bom dia, Rosane. Bom dia a todo mundo. Sim, todo mundo deveria priorizar na sua alimentação os alimentos integrais, porque o alimento integral nada mais é do que o alimento como um todo. Então, ele tem uma maior quantidade de vitaminas, de minerais, de antioxidantes que favorecem a saúde. E tem também a nossa grande queridinha fibra, que ajuda na saúde intestinal. Inclusive, a gente está recebendo várias perguntas já do pessoal de casa, querendo entender um pouco mais sobre isso. Por exemplo, o Rubens de Itoraí, ele tem diverticulose no intestino. Ele quer saber se ele pode comer grãos, para ele é indicado. Então, a diverticulose, elas são bolsinhas, né, no intestino. Quando essas bolsinhas inflamam, aí você gera a doença que chama diverticulite. Pacientes que têm diverticulite, as fibras auxiliam muito. Fibras de frutas, de verduras. Só que os grãos, se ele tiver inflamado o bolsinho, ele deve evitar. A gente tem também a participação do Wilson de Niquelândia. Ele quer saber se os alimentos integrais ajudam no emagrecimento ou ajudam a não ganhar peso, a manter. Existe uma grande diferença, né, no emagrecimento e no manter. Para emagrecer, a gente precisa fazer um déficit calórico, ou seja, reduzir a quantidade de energia que a gente come ao longo do dia. E os alimentos integrais, é importante eu ressaltar aqui que às vezes a quantidade de caloria de um alimento integral para o não integral é a mesma. Só que por que ele pode ajudar no emagrecimento? Porque a fibra ajuda na saúde intestinal, que beneficia o emagrecimento. Ele aumenta a saciedade e também ele retarda o esvazio o que a gente chama de esvazio gastroesofágico aqui, né? Então, ele pode beneficiar, sim, quem quer perder peso. E para quem quer manter, ele é imprescindível porque ajuda a saciedade a sempre se manter ali em níveis suficientes e você não ter aquela fome de toda hora. Lucimar, de Novo Gama, tem 49 anos, diz que tem fibromialgia, quer saber que tipo de alimento integral que ela pode usar para amenizar as dores. Existe? Então, um alimento específico para amenizar a dor da fibromialgia, se eu fosse elencar aqui eu poderia estar, né, falando uma coisa que não fosse muito condizente. Mas para fibromialgia a gente deve consumir muitos alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios. Eu gosto muito de indicar frutas vermelhas, açafrão, gengibre, tudo que vai ser anti-inflamatório pode colaborar com a fibromialgia. O Alexandre, do Jardim Maria Inês, em Aparecida de Goiânia, disse que o pai dele é diabético tipo 2, tem direto distúrbio gástrico, como má digestão e diarreia, tem 78 anos. Para ele, tem algum alimento que é mais indicado, algum alimento integral para ele é interessante? Então, eu sempre falo assim, que o paciente que tem diabetes tem que comer alimentos integrais, porque a diabetes não gosta de fibra, então ela foge. Eu sempre falo, faça exercício e coma alimentos integrais. No caso aí do pai do telespectador, nós temos um idoso de 78 anos que já tem um intestino um pouco mais envelhecido, então a gente tem que tomar cuidado com algumas fibras para não soltar demais, né, esse intestino dele. Então, nesse caso desse paciente, a fibra é indicada, mas eu indicaria no acompanhamento individualizado também. Vamos aproveitar essa pergunta para responder. Mito ou verdade? Quem come muita fibra precisa beber muita água? Qual a consequência de quem come muita fibra, muito alimento integral e não bebe água? Se a gente consumir uma quantidade de fibra boa e não tiver ingesta de água indicada, a gente pode retardar o esvaziamento, né, do intestino, ou seja, a evacuação vai ficar endurecida. Aí a gente fica enfesado. Tá certo, mais uma vez obrigada pela participação. Anderson e Suelen, vocês aprenderam direitinho? Suelen, eu vi comendo hoje cedo pão francês, farinha branca. Rosane, não me entrega, bora trocar pelo pão integral, Suelen?
Eu não sou muito fã de pão integral, não, mas eu acrescento uma proteína. Será que funciona? Coloca um ovinho dentro do pão francês, dá certo? Depois você tira a minha dúvida aí. Ó, doutora. Ela vai ajudar na composição nutricional daquela refeição, mas ainda assim não tem a quantidade de fibra que você precisa. Então eu indicaria você comer uma frutinha com aveia, com amaranto, com quinoa em flocos, ou colocar essa fibra ao longo do restante do seu dia. Vou trazer um pacote de pão integral para você, tá, Suelen? Uai, se for para cuidar da saúde, eu topo tudo, viu, Rosane? Porque eu já passei maus bocados e justamente por conta da alimentação. Obrigada, doutora. Obrigada, Rosane, pelas informações.